A última pergunta, e aí a gente se agradece. Certo. Porque eu sei que o senhor está doido para falar dela. O senhor é candidato? Sou candidato, sim. Sou candidato e você fez uma pergunta. Fica à vontade agora. Deixa pronto. Você, olha, eu vou tornar a dizer como eu sou de sorte com essa oposição que eu tenho. Ela vem dizendo isso e toda vez que eu sou candidato, ela disse isso. Eu perdi uma eleição porque eu não acreditava que as pessoas acreditassem numa bobagem dessa. Na eleição que eu perdi para Jabas, começou... Primeiro, quando eu perdi para Jabas, o presidente da FOMUP foi uma reunião em Brasília lá, com vários prefeitos, era presidente, a gente levou lá na CNM, e eu encontrei com o Jabas no aeroporto, e ele disse, Jabas, parabéns, eu não tive a oportunidade de falar com ele, que eu liguei para ele dando os parabéns, ele não atendeu. Aí encontrei com ele no aeroporto, eu disse, Jabas, meus parabéns aí, Jabas, porque eu tentei falar com você, aí você não atendeu o telefone, ele gosta muito de, assim, de, como é que eu digo, sarcasmo, né? Aí disse, quando eu ganhei a eleição, não dava para falar com ninguém não atendi nem telefone, tá certo. Aí ele disse, na próxima eu vou ser candidato único, lá em Pedra Lavrada, porque você não pode ser candidato. Aí eu disse, mas é o seguinte, deixa eu te dar um conselho, eu conheço aquela prefeitura mais do que ninguém. Procure trabalhar pela prefeitura, você ganhou uma eleição onde você não gastou nada, o povo quis a mudança que você tanto pregou, então você ganhou a eleição. Faça o seguinte, honre o seu mandato, não se preocupe com reeleição, porque a reeleição, o povo sabe escolher aqueles que trabalharam e devolve o mandato novamente, porque a reeleição é isso, é um momento de você mostrar o que você fez para a população dizer se quer continuar com você ou não quer. Trabalhe para lá, não se preocupe com a eleição não, que eu conheço aquela prefeitura, você corre o risco de não fazer um bom mandato. Aí voltando ao que você perguntou, aí ele começou a espalhar que eu não podia ser candidato, coloquei o vice, que ele espalhava também isso para todo mundo, que votasse nele, porque se ele fosse eleito, quem assumia não era ele, era eu, porque eu não... Aí o Jabas espalhou isso, chegava na casa do povo e dizia, vai votar em quem? Eu vou votar em Tota. Mas me diga uma coisa, sabe que Tota não pode ser candidato? Ele disse, não, sei não. Ele já veio aqui pedir o voto? Não, veio não. Não veio. Sabe por que ele não vem? Porque o candidato não é ele. O candidato que ele assumir não vai ser ele. Vai ser o vice. Entendeu? E isso espalhou. E eu pensei que essa história não ia caber. Só que eu dei uma relaxada grande. Pensei que não ia e não saí para visitar, para contradizer essa conversa. E terminou a história, vocês sabem. Aí disseram que não era candidato. Aí depois veio a outra eleição. Continuaram com essa mesma história que eu não podia ser candidato. Aí eu fui eleito, estou terminando o meu mandato, né? E agora continuo com essa mesma coisa. Entendeu? Que eu não posso ser candidato. Quando eu não puder ser candidato, eu sou o primeiro a dizer que eu não vou poder ser candidato. Se eu não puder ser candidato, eu já estava trabalhando no nome. Entendeu? Eu já estava trabalhando no nome, não tenha dúvida disso. Eu tenho um advogado que ele é muito bom. Tudo que ele tem dito tem acontecido. Ele é como um médico, ele passa o meu remédio e eu nunca vi um remédio tão bom como é o dele. É como aquele médico que passa um remédio e cura sua dorzinha na hora. E o meu advogado, doutor Ravi, ele tem feito isso. Ele tem conversado comigo e tem dito, Tota, o caminho é esse, isso e isso. Na outra eleição, eu acho que você não se lembra ou não se lembra, essa mesma história que eu não podia ser candidato, eu disse antes, que teve uma época que eu fiquei eu tive uma penalidade de 2 anos. Ficou com direito político suspenso. Ficou com direito suspenso, exatamente. Direito suspenso 2 anos. E eu não lembro, mas você fez essa pergunta, você pode ser candidato? Eu disse, posso. Aí expliquei na época que eu podia ser. O meu direito político está suspenso 2 anos, mas no período da eleição, e eu fiz que o advogado, doutor Ravi, ele fez questão com que os nossos direitos ele fosse suspenso para que na época da eleição eu já tivesse apto a votar. Porque a gente poderia recorrer naquela época ainda. Mas ele teve medo de recorrer e depois, na época da eleição, os nossos direitos ter sido suspensos naquela época. E eu dizia a você, não, a gente está suspenso 2 anos, mas eu vou restabelecer meus direitos políticos e vou ser candidato. E foi assim que aconteceu. Aí agora eles estão com essa mesma história, entendeu? Que eu não podia... Naquela época, se eu tivesse ganhado para já estava terminando meu 2º mandato. Aí agora
né? Já estava no 4º mandato já, né? Terminando o outro mandato, né, agora. Aí agora, ele, com essa mesma história, eu vou para a reeleição de novo, entendeu? E os companheiros conseguiram nos eleger no primeiro mandato. Vamos continuar a fazer um grande governo. E eu não tenho dúvida disso mesmo, entendeu? E ele sabe tanto que eu posso ser candidato que não quer botar a cara para nos enfrentar. Tem um cidadãozinho aí que ele... Mas não tem coragem. Fica só falando em redes sociais, não tem coragem de nada.